Bem-vindo mais uma vez ao curso de Desenvolvimento Criativo na Unreal Engine, curso voltado para o aprendizado dos recursos audiovisuais da Unreal. Meu nome é Alexandre Ferreira, sou instrutor parceiro autorizado pela Epic Games e na aula de hoje vamos conferir as novidades da Unreal 5.6 e nos familiarizar com a nova pipeline de criação de materiais, o Substrat. Sem mais delongas, vamos começar. Então, antes de começarmos, cabe um esclarecimento sobre essa nova mudança. Eu recomendo que você não tenha pressa em atualizar seus projetos para as novas versões da Engine. Eu já tinha comentado isso quando eu expliquei em uma das primeiras aulas quando mudamos de versão, mesmo em projetos sem uma programação rebuscada, como é o caso do nosso, mais focado em recursos visuais. Isso porque não temos como prever o nível de afetação dos sistemas que já criamos. Essas atualizações implicam em ajustes finos do back-end, e é comum algumas coisas simplesmente quebrarem. E é mais comum ainda que a solução não seja tão simples. Então tenha em mente que sempre antes de converter o seu projeto para uma nova versão da Engine, é interessante fazer uma cópia do mesmo, para assim garantir o acesso na versão original. Mas então por que estamos mudando mais uma vez para uma nova versão? Por dois motivos. Primeiro, que foi revelado ao público que a partir da 5.7 a pipeline de criação de materiais não será mais a que ensinei, e sim a Substrat. E segundo, que é uma ferramenta muito interessante para criarmos storyboards e animação 2D para animatics, tudo dentro da Unreal, porém só funciona a partir da versão 5.6. Então, baixa a Unreal 5.6 e enquanto baixa, faça uma cópia do seu projeto. Aí sim, depois que a Unreal 5.6 estiver baixado, nessa cópia, você faz a conversão. Após instalar a nova versão da Unreal, vá na pasta do seu projeto, da cópia que você fez, e aqui nesse arquivo, no Project File, clique com o botão direito. Eu estou aqui no Windows 11, então eu vou aqui em mostrar mais opções. E aqui vai ter Suite Unreal Engine Version. Então, clicando, ele vai exibir essa janela com todas as versões da engine que você possui. Então, é só escolher a 5.6 e apertar OK. Bom, estamos aqui com a nova versão da engine aberta. E o que mudou? Na verdade, muita coisa mudou de local e também ampliou-se aqui alguns leques de funções. A barra aqui de ferramentas que antes flutuava na frente da viewport, agora ela está sobre ela, não está mais ocupando espaço, o que é algo que confesso que é interessante. E ela ficou com esse aspecto mais semelhante aí o que vemos na Unreal para Fortnite. Então, basicamente, os mesmos recursos que tínhamos antes ainda existem aqui, só que mudaram de local. Alguns ficaram mais práticos e outros, acredito eu, que nem tanto, tá? Mas é uma mudança, a gente vai se adaptar, não tem problema. E foi ampliado também a outras possibilidades aí com relação ao uso de gizmos e edição do snapping. Indo aqui em Viewport Related Transform Tools, nós temos algumas opções aqui que vão ser muito úteis para nós à medida que vamos blocando o cenário. Elas estão divididas em Transform Tools, ferramentas de transformação, Gizmo, opções aqui específicas para o pivô, e Selection, são opções também para tipos diferentes de seleção. Algumas dessas opções vão se repetir aqui em cima, apesar de aqui a gente trazer um pouco mais de detalhes com relação a algumas delas. Então, Transform Tools, nós temos todos os atalhos aqui à direita. E a primeira é o Select Mode, que basicamente ele vai selecionar os objetos sem necessariamente apresentar as opções de pivô entre eles. Aqui a gente já tem o Translate Mode, que vai exibir o pivô, mesmo a seleção, só que agora nós temos o pivô. E por meio desse gizmo nós conseguimos mover o nosso objeto ao longo da nossa viewport. Rotate, como o próprio nome diz, nós podemos rotacionar todos os eixos. Scale, nós podemos aumentar e diminuir a escala do nosso objeto. Vamos ter também o sistema de coordenadas. Se vão ser coordenadas locais ou globais, é basicamente o que diferencia. O mundo em si, ele tem suas próprias coordenadas e quando você escolhe coordenadas globais, você está orientando o objeto levando em conta os eixos aqui de coordenadas do mundo. Mas se você escolhe local, o objeto passa a ser orientado pelas coordenadas locais. Então, por exemplo, se eu rotacionar um pouco aqui essa caixa e eu voltar aqui para a minha opção de Translate, o gizmo ele vai ter respeitado a rotação, então ele vai estar com a mesma orientação da caixa. Mas se eu escolher global, ele vai passar a se orientar pelas coordenadas do mundo, ignorando aí a rotação do objeto. Temos também algumas opções aqui referente ao gizmo. Nós podemos esconder o mesmo, aumentar sua escala. O Preserve Non-Uniform Scale,
é que caso o seu mesh ele tenha uma escala não uniforme, exemplo, caso essa opção esteja desmarcada, quando eu edito o eixo, então ele tende a deformar o objeto não respeitando a proporção original. Mas eu marcando ele vai preservar a proporção original. A próxima opção aqui é o Enable Archable Rotation. Ela diz respeito a uma opção na rotação, que ativando ela vai gerar um grid em formato de esfera para além do gizmo. E nós conseguimos, clicando aqui nesse grid, rotacionar manualmente aqui o objeto. A outra opção aqui também diz respeito ao transform. É o Screen Space Rotation. E marcando ela, nós temos esse círculo aqui. E ele vai sempre estar virado para a nossa câmera. Por isso que o nome é Screen Space, porque ele vai se basear no espaço da tela para rotacionar. Então, nós conseguimos fazer esse tipo de edição voltada aí para a orientação da nossa câmera. Agora, entrando aqui nas opções de Selection, nós temos Allow Translucent Selection, que vai nos permitir selecionar objetos que têm transparência. A próxima opção é o Allow Group Selection, e com ele marcado, nós podemos selecionar nossos grupos. Então, eu vou aqui fazer duas cópias, vou selecionar todo mundo e apertar Ctrl G. Eu criei um grupo e clicando fora, clicando nele novamente, eu seleciono meu grupo todo. Mas desmarcando ele aqui, você vê no Outliner que o grupo ele ainda está aqui, mas ele ficou cinza. Então ele não pode mais ser selecionado. Então agora eu seleciono aqui as partes individuais do meu grupo, podendo editar as mesmas. Okay? Mas o meu grupo ainda está aqui. Então, voltando a marcar essa opção, o grupo volta a ser selecionado por completo. Para exemplificar o próximo, eu vou trazer uma esfera, deixar ela um pouquinho mais alta aqui. E aqui nós temos como fazer uma seleção, puxando e arrastando e criando uma caixa de seleção aqui. Para isso, seguramos Ctrl e Alt, e aí clicando e arrastando, nós conseguimos selecionar um objeto ou um grupo de objetos. Esse Strict Box ele vai restringir a seleção para o objeto completo. Para o próximo exemplo, eu vou colocar a esfera por trás e aqui, Box Occlusion Object. Ele permite com que a nossa caixa de seleção selecione objetos que estão por trás dos objetos que selecionamos. Aqui a gente tem um pouco mais de controle do que essa primeira opção desmarcada, principalmente se a gente quiser que esse tipo de seleção haja quando o Strict Box estiver ativado. Então, com ele desmarcado, eu vou selecionar só o meu retângulo. E após selecionarmos, conseguimos observar que ele não selecionou a esfera. Mas marcando ele, fazendo a seleção novamente, a esfera também foi selecionada. Os subcomponents, para demonstrar tem que falar aqui sobre como é a composição de um Actor na Unreal. Todo Actor que trazemos para Viewport, seja ele um Mesh, seja ele uma iluminação, uma classe Blueprint ou o que quer que seja, ele vai ter um componente sobre a instância principal. E é esse componente que vai herdar todos os parâmetros que nós editamos na instância principal. E nós podemos também adicionar outros componentes aos nossos atores. Então eu posso adicionar aqui a esse cubo uma luz, por exemplo, um point light. E adicionando, se o meu show subcomponents estiver marcado, eu vou ver aqui o raio de atuação da minha iluminação, do meu point light. Esse raio aqui. E com o subcomponente desmarcado, eu não consigo mais ver esse debug e algumas propriedades de subcomponentes
que porventura eu posso adicionar nos meus atores. Para demonstrar essa última opção, Pre-Selection Highlight, com o highlight ativo, só em passar o mouse em cima, ele faz uma pré-seleção. Se você vem acompanhando os nossos vídeos, você já notou que o conteúdo aqui do canal vai direto ao ponto, sem firula nem enrolação. Aqui é um canal feito para quem quer de fato aprender Unreal, não só um conhecimento específico sem contexto. Também não divulgamos produtos paralelos. Com isso, peço sua ajuda para fortalecer o canal. Apenas clicando no like e se inscrevendo, você ajuda bastante o canal a crescer e espalhar o conhecimento da Unreal com cada vez mais qualidade. Então, por favor, deixa o like, se inscreve, compartilha e bora voltar para a aula. Bom, então vamos ver aqui o snapping. Temos novidades aqui interessantes das opções aqui de snapping. Para começar, a gente tem o Snap Surface, que ele vai definir um offset mínimo para que haja um snap no contato entre um prop e outro. Então eu vou desligar aqui o grid para a gente visualizar e eu vou trazer aqui esse objeto para próximo do outro aqui. Você vê que não acontece nada, mas eu ligando aqui o Surface, eu vou colocar aqui um mínimo de 50, eu trazendo aqui agora, ele já se alinha ao objeto. Então eu vou deixar ele aqui meio torto. Se eu segurar aqui no meio do pivô e colocar o pivô próximo, ele já vai se alinhar. E aqui a gente pode brincar também com o offset. A gente pode colocar aqui com 100, que é 1 metro. Então, deixa eu mover aqui, vou trazer de volta. Você vê que ele já fica com 50 centímetros a mais da posição original do pivô. Ela fica bem no meio da peça. Essa peça tem 1 metro de altura e largura. E como eu coloquei aqui o snapping para ser em 50, então ele acaba compensando os 50 original, que já fazia com que ele esbarrasse bem na borda, mais 50, pedindo aí que ele avance mais que isso aqui em outro mesh. Deixa eu voltar aqui para os 50 original. Quando você colocar 20, por exemplo, ele já vai permitir que haja invasão. Está tendo uma invasão aqui de 20 centímetros. Então, o ideal é que, já que o pivô está no centro do objeto, o objeto é 1 metro, metade de 1 metro, né? 50. O Snap Location é o mesmo que está ali em cima, ele vai se basear na grid do mundo. Então, como eu estou com 100 unidades, ele vai se mover de 1 em 1 metro. E a gente tem também o Snapping pela rotação e pela escala, que são os mesmos já de cima. E o Actor Snapping, ele vai ter uma distância mínima entre atores. Aqui, ó. Então, caso eu me aproxime, então eu vou colocar ele um pouco torto, vou colocar a visão de cima. Então, caso eu me aproxime, eu aproximo meu pivô menos de, aqui no caso está setado para uma vez a distância do meu objeto, ele vai fazer essa invasão já. Então, eu vou colocar aqui 0,5. E que quando eu chego bem próximo, é que ele faz a correção. Então, eu vou deixar ele mais tortinho aqui. Vou me aproximando e ele poupa para fazer a correção. Eu vou deixar aqui com a distância de 1 mesmo. Aqui. Pronto, ele vai corrigir o ângulo. Temos o Snapping de Socket, ele é para objetos com esqueleto para animação, então não temos esse objeto, a gente ligando até ele expõe os sockets de todos os objetos com esqueleto na cena, mas não vamos ter a necessidade agora. E temos o meu Snapping favorito, que é o de Vertex. Com ele selecionado, ao movermos um pouco aqui o nosso objeto, a gente já vê que alguns pontinhos aparecem no cubo logo à frente dele, que estamos fazendo a conexão. Os pontinhos são os vértices.
E o pivô, ele vai encaixar exatamente no vértex do meu objeto que eu estou movendo próximo. Só que o que que acontece? O pivô aqui, ele está no meio do objeto. Então, para fazer um bom encaixe, é sempre interessante que o pivô ele esteja em uma das extremidades, tá? Então, aqui eu vou no Model Mode, eu vou fazer uma cópia desse objeto. Duplicate. Não vou deletar o input original, só fazer uma cópia mesmo. Cube, ok, 2. Aqui eu tô com o ok 2 selecionado. E agora eu vou mexer no pivô, edit pivot. E vou pedir para o pivô dele ficar bem aqui. Então eu vou marcar Snap Drag Position. E aqui, coloquei aqui o pivô bem de quina. E agora sim eu vou duplicar meu objeto. Voltando aqui, Vertex selecionado. Eu vou mover ele. E ele dá um snapping exatamente no Vertex próximo. E a última opção, planar, ele vai usar um objeto próximo de referência para definir a distância do gizmo. Então ele vai excluir, a gente clicando aqui no gizmo, ele vai pegar o objeto que está mais próximo abaixo, no caso, e vai usar de referência para que o nosso objeto ele se mova respeitando a sua superfície. Então aqui, se no caso, por exemplo, deixa eu desmarcar ele, vou colocar esse objeto bem aqui, assim, essa pequena elevação. Vou colocar ele aqui. Vou deixar nessa altura. Eu vou marcar o planar. Vou segurar aqui o meio do meu pivô. Pá. E aí, ó, ele está respeitando aquela superfície. Quando eu passo pela superfície, ele respeita a próxima. Nós também temos uma outra coisa que eu vou abordar futuramente com mais calma, são os novos modos de renderização que temos aqui. Então, indo aqui do lado da nossa claquete, a gente tem esse ícone, que dependendo aí do modo de visualização, ele pode estar entre esses dois, entre um desses dois. E a gente tem um estilo de renderização do Move Render Queue e o Quick Render, que devido à dinâmica da aula e a necessidade de nos aprofundarmos no Substract, eu vou explicar isso aqui na prática na próxima aula, que vamos efetivamente renderizar uma cena. Um outro recurso aqui é o Pixel Streaming. Ele já existia em versões antigas da engine, mas era um pouco rebuscado para ser aplicado. E agora nessa ele está já incorporado aqui na barra de ferramentas inicial. Basicamente, você cria um server a partir do seu computador e você consegue jogar uma experiência por um navegador de internet, tá? Então aqui são as configurações dele. Isso aqui é interessante para grupos de desenvolvedores de jogos, né? Principalmente quem está trabalhando remoto, mas não é o foco do nosso curso. Só para saber mesmo aí, para título de curiosidade. E nós tivemos também algumas mudanças de posição de alguns recursos, tá? Aqui a barra de ferramentas que ficava flutuando sobre a viewport, agora ela está alocada em um espaço próprio, o que eu acho interessante, falar a verdade. A gente tem mais visualização aqui da cena total. E aqui algumas coisas simplesmente mudaram de local. Aqui no Perspective, por exemplo, a gente tem algumas coisas que não pertenciam a esse menu, tá? Então a gente vai ter escalabilidade e a gente vai ter algumas outras opções, como screenshot, bookmarks, que eu já abordei antes, mas estavam simplesmente em posições diferentes, em outros menus aqui que não esse de perspectiva. Coisa semelhante aconteceu aqui com esse menu aqui de escalabilidade. Ele ganhou opções próprias e a própria escalabilidade agora está aqui, e também o screen porcentagem, que era uma opção um pouco escondida em um submenu diferente. O Substract é um sistema mais flexível e modular para a criação de materiais, substituindo os modelos fixos de shaders e blend mods que já estamos acostumados a usar na Unreal Engine. Ele usa propriedades físicas reais para representar materiais, permitindo blends mais precisos entre superfícies como metal, vidro e plástico.
além de facilitar o empilhamento de camadas, conseguindo resultados realistas como líquido, sujeira ou arranhões sobre diversas superfícies, por exemplo. Os materiais são tratados como placas de matéria. Essas placas são uma representação, denominadas aqui de BSDF, Bidirectional Scattering Distribution Function, traduzindo, função de distribuição e dispersão bidirecional. São basicamente unidades pré-definidas baseadas em princípios físicos. Eu sei, tá um pouco rebuscada essa explicação, mas já já vai fazer mais sentido. Bom, então, para converter os seus materiais em substrate, você vai aqui em Project Settings, pesquisa por Substrate, e aqui vai ter essa opção de Substrate Material Beta. Só que atenção, se você não fez uma cópia original do projeto, que é o que eu recomendei no início dessa aula, essa é a hora de fazer, porque uma vez convertido em Substrate, tá? O que diz a documentação é que ele não volta mais atrás. Então, assim, eu já fiz algumas experiências, ele até que volta para uns materiais, mas outros ficam bem esquisitos, você acaba quebrando. Então, por isso que eles recomendam você fazer uma cópia, porque a conversão deve ser entendida como permanente, tá? Então, você clica aqui, habilita o substrato, ele vai pedir para reiniciar. E uma vez a engine reiniciada, vamos abrir aqui o material da nossa caixa, para exemplificar. E o que vai ter de alteração? A gente vai ter uma nova aba aqui mostrando opções de simplificação, como preview. Já a gente vai falar sobre elas, a gente não precisa se preocupar com isso aqui agora. Mas a gente tem também no output esse input aqui que é o front material. Surgiu agora e ele já pertence aqui à pipeline do PCG. A princípio, nosso material se conserva com os mesmos inputs, mas agora temos essa opção e vamos conectar o nosso primeiro slab, Substrate Slab. E ao fazer a nossa conexão, você vai notar que ele vai mudar a estrutura, ele vai desconectar todas as entradas que existiam antes, e agora o nosso material ele tem essa simplificação aqui de estrutura de nodes, que pode ser alterada dependendo do que escolhemos aqui no Blend. Alterando aí sua composição de inputs. E aqui nós temos os novos inputs do Substrate. E como eu citei anteriormente, o BS, ele faz parte desse grupo de nodes BSDF, que vão trazer outros inputs e que cada um vai ter especificações de comportamento. Então a gente tem para olho, para cabelo e para alguns materiais mais específicos que estamos criando. Cada um com suas próprias regras de conexão e resultando com um comportamento adequado ao seu contexto. Bom, e o que é o slab? Basicamente, o slab ele vai trabalhar valores tanto na superfície dos materiais que criamos, como no que a documentação considera como o meio. Tá? O meio entre a superfície, que basicamente o meio vai ser uma subsuperfície, né? Então aqueles inputs eles vão ter valores que vão influenciar a parte de cima da estrutura, o que a gente vê, e também valores que vão atuar na superfície do material. Pronto, vamos iniciar o passeio aqui pelos inputs do nosso lab. Primeiro aqui a gente tem o diffuse e albedo, ele vai funcionar com as mesmas regras do base color. A gente consegue plugar mapas diretamente neles e ele vai difundir a cor de maneira igualitária no modelo, claro que a depender também das outras influências que virão. Então, além do base color, nós podemos atribuir um valor de float nele, onde 0 é totalmente preto e 1 é totalmente branco. Exatamente como no base color. E agora vem uma das grandes revoluções aqui da pipeline do Substrate. Não tem mais Metallic e Specular, tá? Ao invés disso, a gente tem esses dois nodes que fazem um certo gerenciamento mais sofisticado desses parâmetros. Basicamente funciona da seguinte maneira: eu vou plugar aqui esse vetor 3, escolher aqui essa cor azul, no Diffuse, Albedo, e aqui qual que é a regra? Até entre 0, usando aqui um vector 1, que é um float. Entre 0 e 0,2, a gente está trabalhando com unidades de specular. Então eu vou colocar aqui com 0, você vai ver que o material ele vai ficar bem menos rugoso, vai ficar bem opaco, tá vendo? Então até 0,02,
a gente vai estar trabalhando com valores semelhantes a plástico, esse tipo de material, né? Passando disso, eu vou colocar aqui 0, vou colocar aqui 1. A gente já começa a entrar em valores com metalicidade, tá? E isso acaba influenciando na cor do albedo, né? Ele vai desconsiderando o albedo. Por quê? Porque aqui a regra já começa a mudar. Eu sei que é um pouco confuso, mas não tem muito mistério, né? De 0 até 0.2, nada de metallic. A partir de 0.2 para cima, você já vai ter valores de metalicidade. E aí as regras mudam. Então, caso você esteja trabalhando com metálico, com valores metálicos, então o ideal é que você use a cor do metallic, para que a cor ainda permaneça preservada, tá? E a gente aqui já está trabalhando, quando a gente conecta um vetor 3 ou um mapa direto em F0, a gente já está dizendo para o substrate que estamos trabalhando com metallic. E aí, mas a gente não está vendo ainda a metalicidade atuando aqui, né? E para vermos que aqui ele está com a metalicidade ativa, a metalicidade está em 1, ou seja, 100%, nós temos que impedir que haja influência do base color, porque ele já tem valores default aqui trabalhando. Então, colocando um vetor 1 com um valor de 0 no base color, nós vamos ver que o metallic ele está ativo aqui. E para ressaltar ainda mais, eu vou apertar Ctrl D e eu vou conectar no roughness esse meu vetor. E aí fica bem espelhado e eu posso também trabalhar aqui valores mais altos para não ficar um espelho diretamente. Ok? Então, recapitulando, você vai fazer uma lâmina, por exemplo, de um objeto. Então, o ideal é que você faça meio que essa composição aqui, tá? A lâmina com uma cor ativa e você ignorando aqui o albedo, a cor vai ficar no F0 e trabalhando aqui no roughness. Se você quiser fazer um esquema antigo também, nada impede. Já eu falo sobre ele. Mas vamos falar aqui sobre o F90. O que é esse F90? Qualquer objeto no ângulo de 90 graus, ele vai sofrer também uma influência de metalicidade, tá? Então, o que isso significa? A gente tem esse efeitozinho ao redor da esfera, que parece o Fresnel. Na verdade, ele é o efeito de Fresnel. É aqui que vai acontecer a atuação do nosso F90. Então, eu vou apertar Ctrl D aqui, vou colocar aqui para ser vermelho e vou plugar no F90. Então, tudo o que está no ângulo de 90 graus da minha câmera, a minha câmera ela está filmando um objeto, seja ele qual for, então a gente tem a atuação direta no objeto e uma atuação mais angular. Então, tudo que vai estar nessas áreas vai ser influenciado pelo F90. Cria um efeito bem mais realista e interessante aqui. De atuação. E para os saudosistas, a gente tem um node aí interessante para trabalhar diretamente esses valores sem complicar tanto, que é o Substrate Metalness to Diffuse Color F0, ok? Esse node aqui. Então, caso você ainda queira manter o esquema antigo, você não queira se preocupar aqui com os valores de F0, no Metallic, não quero fazer essas contas, quero só plugar meus mapas mesmo em que eles funcionem bem. Então, você conecta aqui o Diffuse no Diffuse, o F0 no F0, e aqui você consegue conectando diretamente o Base Color e o Metallic, e ainda resgata também o Specular, de uma maneira muito semelhante ao esquema antigo, preservando ainda as possibilidades do slab, do substrate. E eu vou conectar aqui de uma maneira que ele se assemelhe a o que a gente tinha originalmente, antes de trazermos a conexão aqui. Então, eu vou até desconectar aqui para a gente relembrar. O Base Color e o Metallic, o Roughness. A gente tinha aqui um Snow que foi teste para colocar neve por cima dele. Não vou colocar isso aqui agora. Mas as conexões, elas meio que vão se manter também. Então, era uma função que de um lado entrava a cor e o normal do objeto e do outro da neve. Então, a saída era só conectar aqui nos inputs correspondentes. Nada vai ficar muito diferente, não.
E a gente tinha um emissivo. Então, o que a gente estava usando era Base Color, Metallic, o Roughness eu estava acertando direto, 0.5, o emissivo e o Normal. Então, ok, eu vou fazer de novo a conexão. E aqui a gente tem o Base Color, Metallic, o Roughness era 0.5. E a gente tinha também o Normal e um emissivo. Emissive Color. Aqui a gente já teve alguma diferença, porque o Roughness com 0.5 não ficou legal, então eu me lembro que ele era mais molhado, então eu vou colocar aqui 0.1. E aqui já se assemelha mais ao nosso material original, tá? Aqui. E ele, como você vê, preservou todos os parâmetros que eu criei na instância. Então, a gente conseguiu conectar e tudo aqui ainda está editável, como antes. Só que agora nós temos mais possibilidades. A gente consegue atribuir uma cor também a F0 e conseguimos explorar também todas as possibilidades de roughness. A gente vê que o roughness aqui ele está dividido, ele não está no local só. A gente tem o roughness base, tem um second roughness wave, fuzz roughness, outros nós aqui de fuzz, e também temos efeitos mais refinados de anisotrope e outros inputs mais complexos, tá? Isso aqui foi um overview para saber como você ativa e como você conecta de uma maneira que preserva o seu material original, levando em conta também eventuais diferenças de resultado com os valores originais. Mas eu tenho uma outra aula no canal muito avançada do Substrate, que apesar de eu usar o termo avançado, ela não vai exigir de você um conhecimento prévio além do que você já teve nessa aula, tá? Na verdade, eu saio esmiuçando cada um desses inputs, tá? E já que eu já fiz essa aula, aí há alguns meses, acho que uns 8 a 10 meses, mas ela está abordando tudo aqui. Então eu vou deixar o link dela aqui na descrição e você vai ter um conhecimento mais detalhado sobre o potencial aqui do substrato. E não só isso, ela também aborda a mescla entre os slabs, tá? E uma correspondência de placas bem robusta para criar efeitos incríveis nos seus materiais, ok? Eu não podia deixar de falar também dessa aba aqui do Substrate, que surgiu quando ativamos o mesmo, tá? Então aqui a gente tem exemplos de preview de simplificação. Basicamente, bytes por pixel e clusters por pixels são maneiras do computador gerenciar um pixel em tela, levando em conta toda a sua complexidade, se ele é ou não emissivo, se ele carrega alguma peculiaridade, como ser transparente ou coisa do tipo. Então, aqui nós podemos ativar esses filtros para ver como o nosso material ficaria em uma máquina mobile e como nós conseguiríamos estressar o mesmo, tanto aqui no bytes como no override clusters, para ele ficar minimamente bonito, mas mantendo a performance, por exemplo. Então, eu fiz aqui muitas simplificações, porque isso daqui é muito ligado ao back-end. Não é uma coisa mandatória, você não precisa necessariamente ficar ativando esses filtros para ver. É mais para technical art, mas basicamente tente entender que aqui nós vamos estressar a performance em detrimento do visual. Então, mudando aqui para mobile, a gente vê que não tem grandes perdas, que essa é a primeira opção. E essas duas vão dizer respeito a você reduzindo a demanda de bytes por pixel e a demanda de clusters por pixel, para que o objeto ele se mantenha visualmente agradável, mas bem performático, ok? E aqui nós temos alguns status do nosso material. Ele revela aqui quantas placas de BSDF estamos usando. Ele revela também o custo dos efeitos que estamos calculando no nosso material. Aqui ele está com um budget de 80, e à medida que vamos colocando mais nodes e deixando o material mais complexo, isso aqui tende a aumentar. E também tem detalhes técnicos avançados que, como eu disse, vão dizer respeito mais a artistas técnicos que vão interpretar isso daqui e tentar trabalhar de uma maneira para manter a questão visual aliada à performance. E o desafio dessa semana consiste em você atualizar toda a biblioteca de materiais que viemos criando até agora para o Substrate, atualizar um por um, ver o que eventualmente pode ter ficado diferente, lembrando que é imprescindível que você faça uma cópia do seu projeto original antes de fazer
todas as medidas, não cabe relembrar, e tentar deixar eles de uma maneira que eles se preservem. Além disso, tentar, com base na aula mais complexa que eu tinha mencionado, que eu deixei aqui o link na descrição, tentar criar mais, pelo menos 3 materiais novos, tá? Usando aí as placas do Substrate, deixando eles mais complexos também. Aí você manda o overview do que você fizer em um vídeo, lembrando de no máximo até 3 minutos. Sobe no seu canal do YouTube como não listado e manda o link lá no Discord, tá? E se você não faz ideia do que eu tô falando, desafio, link de vídeo, saiba que essa aula é parte de um curso disponibilizado gratuitamente aqui no YouTube sobre Unreal Engine voltada para produção audiovisual. E você tem direito a uma certificação. Basta enviar todos os desafios citados no final de cada aula. Mais informações na descrição aqui embaixo do vídeo e também no finalzinho da aula 1. Então é isso, fique esperto e vamos fazer história com a Unreal. Até a próxima!